Boa tarde, querida Nahime. Boa tarde, queridas Fátima e Silvia Gonçalves. Boa tarde a todos. É com prazer que nós nos reunimos aqui para mais uma defesa de dissertação de mestrado em educação no âmbito do nosso laboratório, né, Silvia? Eu e Silvia coordenamos aí o Laboratório de Estudos e Pesquisas em Educação, Diversidade e Inclusão. E é com prazer que recebemos mais uma vez a nossa querida professora Fátima, né, que é nossa companheira de muitas militâncias, de muitos trabalhos cooperativos, colaborativos, lá da Universidade de Vassouras, que sempre é muito generosa e sempre contribui muito para o nosso trabalho, uma interlocutora muito querida, além de nossa amiga, uma grande pesquisadora, e é uma banca de titulares. Eu me sinto muito prestigiado, porque eu estou do lado de duas professoras titulares, né? Então não é pouca coisa, né? Estar do lado de duas professoras titulares não é uma banca para qualquer um, né? Eu sou um associado. Um dia, quem sabe, eu chego a titular. Mas estar do lado de duas professoras titulares é uma banca de peso e a altura da Nahime, né? Que é uma queridíssima pesquisadora, estudiosa, esforçadíssima, né? Que vai falar um pouco sobre como foi desafiador fazer uma pesquisa, tendo ela uma formação que é absolutamente distinta da área da educação, mas que aceitou esse desafio da produção de um trabalho acadêmico, que também é expressão, acredito eu, em relação à sua condição, revela muito da sua condição hoje humana, e não, estou convencido que a Nahime, como de costume, vai brilhar. Então, olha, vamos dar início oficialmente agora, então, às 13h12, à defesa de dissertação da minha queridíssima mestranda Nahime Zahi Amaral Mohana, cujo trabalho se intitula Políticas Públicas de Educação Inclusiva, Desafios à Escolarização Profissional do Público-Alvo da Educação Especial no Instituto Federal Goiano. Dissertação essa orientada por mim, Alan Damasceno, no âmbito do programa de pós-graduação em Educação Agrícola da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Nahime, querida, você tem aí de 20 a 30 minutos para apresentar, fique tranquila, porque eu estarei controlando o seu tempo e falarei para você com 5 minutos de antecedência, que você ainda tem mais tempo. Então, você pode ficar muito tranquilo em relação a isso. O mais importante é que você tenha bastante liberdade, criatividade para apresentar a sua pesquisa, que foi árdua, né? Você fez uma pesquisa hercúlea, você conseguiu fazer algo que eu considero muito bacana. Você estudou todos os campi do IF Goiano. Isso não é pouca coisa, né? Ainda que é uma pesquisa documental, mas o trabalho que isso te deu foi hercúleo. Então, você precisa de tempo para apresentar isso. Então, você tem aí de 20 a 30 minutos e eu estou muito orgulhoso de você. Obrigada. E parabenizo desde já pelo trabalho que você nos apresenta, viu? Depois nós voltamos com as considerações da banca, tá? Eu vou tirar o som do meu microfone, recomendo que todos façam o mesmo, para que você possa, né, não ser interrompida com algum barulho externo, tá? Tá, joia. Boa tarde, professora Alan, professora Fátima, professora Silvia. Como bem disse o professor Alan, foi muito difícil para mim realmente chegar, né, até terminar essa pesquisa, não só por causa, né, de eu ter encontrado alguns entraves, né, até por falta de informações mesmo, teve momentos que eu tive que ter a interferência do reitor para conseguir essas informações, mas até mesmo pela minha condição física, né, como o professor já falou, já tem quase 30 anos que eu vivo, né, esse universo da pessoa com deficiência, e assim, mas para mim foi muito gratificante, tá? Como o professor falou, né, o meu título é Políticas Públicas de Educação Inclusiva, Desafios à Escolarização Profissional do Público-Alvo da Educação Especial no Instituto Federal Goiano. Meu orientador, o professor Alan. E eu vou me apresentar rapidamente, né? Eu sou servidora do IF Goiano,
lotada na reitoria, tá? Eu sou servidora do MEC já há 26 anos, trabalhei na CETEC em Brasília, depois delegacia do MEC, que foram extintas, né? Depois passei para o Cefet, Pará, Cefet, né, Goiás, e aí vim parar aqui na reitoria. Estou já há 5 anos aqui na reitoria. Minha graduação é em Ciências Econômicas, pela UNAMA, lá em Belém, e fiz pós-graduação em biodiesel pelo IF Goiano, no campus Morrinhos. Outra dificuldade também que eu enfrentei, porque eu não vivo esse universo da docência. A minha formação é em ciências econômicas, então minha vida são números. Eu trabalho com números. A parte financeira, eu amo trabalhar com isso. Logo no começo eu pensei em seguir a carreira de docência, mas aí eu desisti pela minha condição física, porque como eu sou muito agitada, eu não saberia, por exemplo, dar uma aula sentada, né, numa sala de aula, sem poder me movimentar, e eu ficar em pé também me dava um certo desconforto, e aí eu enveredei pela área administrativa. Mas aí isso não me impediu, porque em 2001, quando eu vim para o Goiás, eu fui trabalhar no campus Morrinhos, e aí eu fui trabalhar como coordenadora de registros acadêmicos, e isso me colocou muito perto dos alunos, dos professores, né, porque a coordenação de registro acadêmico é a secretaria, na verdade, né, do campus, e é onde começa e onde termina tudo, é onde chega, ele faz matrícula, faz rematrícula, onde os professores pegam, solicitam informações do aluno, do diário, enfim, de uma série de coisas, e é onde ele termina, é onde ele pede o seu diploma, solicita, enfim. E eu sempre tive um contato muito grande com esses alunos aí durante 15 anos que eu fiquei no campus Morrinhos. E por ter ficado esses 15 anos, por ter vivido muito perto desses alunos, eu fui observando algumas coisas que aconteciam, alguns momentos, né, de alunos alunos do público-alvo da educação especial que chegavam e que, na maioria das vezes, não terminavam o curso. Isso eu ficava me perguntando, né, tem até o caso de uma aluna, eu não sei se vocês lembram que eu contei o caso dela, é um caso que me choca até hoje, na qualificação, de que ela fazia um curso de agropecuária, ela era cadeirante, e depois eu não a vi mais, fui encontrar com ela na cidade, porque Morrinhos, a escola é em zona rural, o campus fica em zona rural, encontrei, perguntei o que tinha acontecido, ela me disse que tinha desistido porque ela não conseguia chegar até o campo, né, e um professor falou para ela, deixa disso, larga isso, vai fazer informática, é muito melhor para você, né, e aquilo me chocou tremendamente, aí ela, eu desisti do curso. E aquilo, né, eu ficava assim, perguntando, gente, por que que não acontece alguma coisa? Por que que as pessoas não se mobilizam para facilitar para essas pessoas, né, com deficiência ou qualquer outro tipo de deficiência, não precisa ser só uma deficiência física, visual, auditiva, que elas consigam fazer um curso técnico, né? E eu me ficava fazendo essas perguntas, e só que eu não obtinha resposta. Então, as políticas públicas para a inclusão do público-alvo da educação especial são fruto de lutas e resistências, e os resultados alcançados ainda estão muito longe do almejado, com certeza. A educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, ela não surgiu para beneficiar um grupo que antes era segregado, excluído, discriminado e colocado à margem do sistema educacional como um todo. Não, a inclusão, ela significa que todos, sem exceção, têm direito à educação de qualidade, socialmente referendada e à equiparação de oportunidades na sociedade. Então, quando a gente fala em educação, né, várias pessoas remetem logo à questão, quando a gente fala de inclusão, a pessoas com deficiência. Não, é uma inclusão geral, uma inclusão, sabe, das pessoas em vulnerabilidade social, as pessoas, sabe, pretas, as pessoas pobres, né, as pessoas com deficiência, enfim, é uma inclusão total, a gente não pode discriminar ninguém, né, a Constituição mesmo fala, todos têm direito a uma educação, então todos, então, quando a gente fala em inclusão, é doído saber que, por que existe inclusão? É porque existe a exclusão,
né? A gente não deveria nem citar essa palavra, né? Ela não deveria existir, na verdade, deveria só educação, simplesmente educação, né? Mas, infelizmente, a nossa realidade ainda é bem diferente. Então, a nossa hipótese de pesquisa é a de identificar o que existe de propostas para o público-alvo da educação especial na educação profissional técnica de nível médio no IF Goiano e se essas propostas estão materializadas nos documentos oficiais desse instituto. Por que eu decidi pela educação profissional? Porque o carro-chefe, digamos assim, dos institutos federais é a educação profissional. Apesar de que isso, com o passar do tempo, vem desvirtuando um pouco, né? Eles, assim, é difícil para mim, sendo uma servidora do Instituto Federal, admitir, mas tem se dado uma maior importância a cursos de graduação, pós-graduação, né? Tanto estrito ou lato sensu, e a educação profissional, na verdade, os cursos técnicos profissionalizantes, eles vêm ficando um pouco, não vou dizer um pouco esquecidos, mas eu acho que deixados um pouco de lado, né? Porque é afirmativa dos institutos federais, que antes eram escolas técnicas, depois passaram a ser centros federais de educação tecnológica, e a partir de 2008 instituiu-se a Rede Federal de Ensino, é a educação profissional. E aí quando eu cheguei em Morrinhos, não existia ainda cursos superiores, era só educação profissional, né? Era essa a realidade que eu vivi. O primeiro curso superior em Morrinhos, ele foi implantado em 2005, foi um curso de tecnologia em sistemas de informação. Então, mais ou menos de 4 a 5 anos, eu vivi essa realidade, né, da educação profissional. Bom, os objetivos, analisar os planos de desenvolvimento institucional 2014-18 e 2019 a 2023, observando as diretrizes e os objetivos do público-alvo da educação especial na educação profissional de nível médio no IF Goiano, e identificar no âmbito do IF Goiano, em sua estrutura nos campi, os documentos oficiais existentes sobre a inclusão do público-alvo da educação especial. Por quê? Porque a partir de 2006, né, o MEC instituiu que as instituições de ensino superior deveriam, né, elaborar planos de desenvolvimento em que houvesse ali planejamentos de curto, médio e longo prazo. Por isso eu me atentei ao PDI. Existe um PDI, porque a lei é de 2008, existe um PDI de 2009 a 2013. Só que eu não me atentei muito nesse PDI, porque ele é um PDI mais, digamos assim, mais incompleto, porque era o começo da reitoria, a reitoria começou a funcionar em 2009 para 2010, então não tinha muita informação, a gente estava começando ainda, na verdade, então não tinha muita coisa ainda para que pudesse subsidiar o meu trabalho. Aí eu peguei o PDI de 2014, 18 e de 2019, 23. Os outros objetivos, avaliar as ações político-pedagógicas previstas pelo IF Goiano para o atendimento do público-alvo da educação especial, conforme legislação e dispositivos legais e institucionais, e avaliar os impactos das intervenções político-pedagógicas desenvolvidas pelo NAPNE, do IF Goiano, no atendimento ao público-alvo da educação especial, por intermédio de seus documentos oficiais, regimentos, projetos e planos de ação. Porque, assim, a gente sabe, né, que existe uma gama de leis, decretos, resoluções, todas enfatizando a questão da inclusão, né, da educação especial na perspectiva da educação inclusiva, né, reafirmando direitos, reafirmando políticas educacionais, o que deve ser feito, como deve ser feito, mas o que me intrigava era, o IF Goiano, ele está praticando essa inclusão? Ele está cumprindo o que versa essa legislação? Né? Ou está só uma coisa assim, mascarada, né? Alguma coisa assim só para, tipo,
como a gente fala, né? Só para inglês ver, né? Então, isso me inquietava de saber se realmente isso estava acontecendo, porque a minha vivência em Morrinhos, ela não correspondia a essas perguntas, né? Pelo contrário, aquilo me inquietava bastante. Eu quero só salientar aqui que no começo, o professor Alain lembra, eu ia fazer um outro tipo de pesquisa, que era com relação aos docentes, né, capacitação dos docentes, não sei se o professor lembra, se eles estavam capacitados para receber esses alunos público-alvo da educação especial, e que ele me falou foi que você não vive a docência, você não é dessa área, então você não vai se sentir confortável, né, investigando, mesmo porque os professores também não vão se sentir confortáveis te dando esse tipo de resposta, você vai ter que partir para um questionário, etc. Por que você não estuda a questão do instituto que você trabalha? E aí eu achei bem interessante, né, que para mim realmente foi um desafio. Bom, as minhas questões de estudo, né? Quais as concepções, ou qual a concepção de inclusão em relação ao público-alvo da educação especial são afirmadas no IF Goiano? Quais as ações político-pedagógicas contempladas no PDI, que é um documento, né, maior, que é um planejamento de curto, médio e longo prazo de 5 anos, né, e demais documentos do IF Goiano estão direcionadas à efetivação do acesso, à permanência e aprendizagem do público-alvo da educação especial. Por quê? Não basta só ingressar, né? Ingressar, qualquer pessoa ingressa. Eu quero entrar, eu vou fazer o exame de seleção, eu chego lá, mas e aí? O que o Instituto, o que aquele campus tem para me oferecer? Eu, que sou uma pessoa, né, público-alvo da educação especial. Eu vou conseguir continuar o meu curso, eu vou ter condições, eu vou conseguir terminar o meu curso, conseguir o meu certificado, o meu diploma, seja o que for. Então, isso, né, é que eu queria saber se o Instituto Federal Goiano estava realmente cumprindo com esse papel. E os NAPNs, né, considerando a realidade dos campi do IF Goiano, se eles estão cumprindo com a sua finalidade e implementando políticas pró-diversidade frente à demanda por educação inclusiva. A justificativa, né? Destacar a importância de se desenvolver ações que melhor promovam o desenvolvimento em suas múltiplas dimensões dos indivíduos com deficiências e não esquecendo que a inclusão educacional escolar é uma realidade que precisa ser problematizada no âmbito acadêmico, visando a ampliação do conhecimento teórico-prático em sua relação com as políticas públicas. Porque não existe mais espaço para a gente fechar os olhos e nada está acontecendo, né? Ou então, deixa do jeito que está para a gente ver como é que fica. Não tem como, né? Isso é uma problematização do meio acadêmico todo, que envolve todo mundo, que costuma-se muito jogar essa responsabilidade para o professor, né? E não é só ele que é responsável por isso, é o professor, é o administrativo, é quem está ali na frente, é o porteiro que está na guarita para receber aquele aluno, tá? Que tem que ter, ele tem que ser humano, né, para receber, ele tem que ser solidário, ele tem que entender, sabe, que muitas vezes, tipo assim, esse carro não pode, eu vi situações dessas, o carro não pode entrar. Não, o carro vai entrar, porque é uma pessoa com deficiência, o carro precisa ir até lá na porta. Mas eu tenho ordens que não pode entrar. Não é assim. Se a pessoa chega, né, para lá na portaria e diz assim, olha, eu queria entrar com o carro até lá dentro, até lá perto do pavilhão, para eu poder, né, pegar uma informação e tudo, porque teve casos como esse, né, que ligaram da guarita, porque a pessoa não soube assim, gente, a pessoa era um cadeirante, né, como ele vai estacionar o carro lá na frente, porque naquela época não existia nem marcação de estacionamento PCD, né, e são assim, então o movimento ele começa desde lá de fora, desde o momento que ele entra na escola, que envolve todo mundo, né, então a gente não pode mais só atribuir essa responsabilidade ao professor, ou ao AEE, ou ao NAPN, que eu acho que, bom, no decorrer eu vou falar que eu acho que é um absurdo.
a situação problema, a Marlene Simeonato fala o seguinte: quando pensamos em educação especial e, consequentemente, em acessibilidade de alunos, público-alvo da educação especial, o que constatamos é uma realidade bem diferente, onde o aluno nem sempre possui um acesso à educação de fato. São poucos os que conseguem ingressar numa escola regular e que concluem sua formação acadêmica. A verdade é que a grande maioria se depara com inúmeras barreiras, evidenciando, assim, a real situação do ensino brasileiro, o que é lamentável. O que é lamentável. Bom, a minha fundamentação teórica sobre as questões referentes aos estudos da educação especial na perspectiva da educação inclusiva, os principais autores consultados foram o professor Alain Rocha Damasceno, Marcos Mazota, Eniceia Mendes, a Rosana Glatt e Valdelúcia Alves da Costa. Eu consultei vários outros autores, eu li bastante artigos, citações, mas me detive nesses autores principalmente. A pesquisa, ela se caracteriza metodologicamente como documental, buscando identificar em diversos dispositivos legais analisados os conceitos e práticas do âmbito da educação público-alvo da educação especial. Porque documental, como já disse anteriormente, o professor Alain também, meu problema de locomoção. No começo eu pensei, vou fazer um questionário, vou lá conversar com o pessoal, mas para mim, não ia ser impossível, mas ia ser dificultoso, porque são 12 campi. Então, e alguns são mais perto, outros são mais distantes, outros têm até se eu não me engano, até com divisa da Bahia. Enfim, eu teria que ir lá, em locos, para poder fazer essa pesquisa. Aí eu, conversando com o professor disse, não, vamos fazer uma pesquisa documental. Você já trabalha na reitoria, já tem um certo acesso a esse tipo de documentos, e aí para você vai facilitar mais. E aí nós acertamos, e combinamos de fazer essa pesquisa documental. Os estudos qualitativos, então minha pesquisa é uma pesquisa qualitativa, se caracterizam como aqueles que buscam compreender um fenômeno em seu ambiente natural, onde esses ocorrem e do qual faz parte. Para tanto, o investigador é um instrumento principal por captar as informações, interessando-se mais pelo processo do que pelo produto. As informações ou dados coletados podem ser obtidos e analisados de várias maneiras, dependendo do objetivo que se deseja atingir. Bom, os meus procedimentos metodológicos, como eu já falei, é uma pesquisa documental, onde os dados obtidos são estritamente provenientes de documentos, com o objetivo de extrair informações neles contidas, a fim de compreender um fenômeno. Eu fiz um estudo histórico, desde a época da educação profissional no Brasil, passando pelas diversas leis, pelas resoluções, até chegar nos documentos internos do Instituto Federal Goiano, no seu estatuto, regimento, seus PDIs. Fiz um estudo comparativo com o que preconiza a legislação brasileira e os documentos internos do IF Goiano, e uma análise de dados a partir das informações recebidas pelos NAPNE dos campi. Na verdade, essas informações que eu recebi dos NAPNES foram através de e-mail, e, inclusive, eu conversando com o reitor, são dados que ele também concordou comigo, que deveriam estar no site do IF, até mesmo para divulgar, para poder publicitar isso daí para as pessoas verem, porque não adianta você abrir um site do Instituto e ver assim, existe o NAPNE, é mesmo, existe o NAPNE, que bacana, e aí? E ele faz o quê? Qual que é o objetivo, o que ele pratica, o que ele está fazendo de interessante, para que essa inclusão realmente aconteça? E não tem, você não encontra nada, seja de bom ou de ruim, mas que coloque ali, o que está acontecendo, e eu não achei.
Bom, a caracterização do LOCUS é o Instituto Federal Goiano, o LOCUS dessa pesquisa, que é uma instituição de ensino, ela é composta por uma reitoria aqui em Goiânia e mais 12 campos localizados em vários municípios goianos. Oferta cursos de educação profissional técnica de nível médio, tanto na modalidade integrado quanto subsequente. Educação superior, pós-graduação lato e estrito sensu e cursos FIC e EAD, como o mais recente, o PNC, que é o Programa Novos Caminhos, né? Que é o antigo Pronatec, que virou Mediotec e que agora é o Programa Novos Caminhos, com a diferença de que o aluno, dessa vez, ele não recebe bolsa. O curso é gratuito, né? Só tem os professores tutores, professores titulares, enfim. Marrime? Oi? 5 minutos, tá? Tá bom. Ai... A distribuição dos campi, né, o mapa que eu fiz aqui são 12 campos, tanto do norte, sul, leste e oeste, né, mais a reitoria, que está bem aqui assim, que é onde eu estou. Como eu já falei, eu não vou repetir, porque agora estou preocupada com a hora, mais 12 campi, né, o Campo Ceres, Iporá, Morrinhos, o Campus Avançado Hidrolândia, Rio Verde, Urutaí, Catalão, Ipameri, Cristalina, Posse, Campos Belos e Trindade. Na época da pesquisa, o IF contava com mais de 20 mil alunos, segundo dados aqui do relatório de gestor. Aqui são os vários tipos, a gente vê por aqui, em todos esses tipos de caracterização, né, dos estudantes, dos campi, que não é só deficiência física, não é só auditiva, não é só visual, é uma série de doenças, né, o educando chega, como TDAH, deficiências múltiplas, síndrome do pânico, síndrome de Turner, a professora Silvia sabe muito bem desses casos aí, né, transtorno hipercinético, esquizofrenia, enfim. Então, isso acaba assustando um pouco quando os alunos, né, chegam, porque quando a gente fala de inclusão, chegou um aluno, público-alvo da educação especial, pensa logo assim, deve ser um surdo, um cego ou um deficiente físico. Não, às vezes ele vem por trás daquela carinha bonitinha, sorrindo, oi, tudo bem? E por trás ali, né, tem um esquizofrênico, tem um TDAH, tem alguém disléxico, né, e assim vai, tá? Aqui são os estudantes que possuem algum tipo de deficiência, né, por campos, e aí somando a gente vê que tem alguns campos que não tem nenhum estudante público-alvo da educação especial, e na somatória aqui de todos esses alunos, são 100 alunos, num público, num universo de 20 mil, é 0,5%, é muito pouco, é muito pouco. Meus resultados de discussões, as práticas pedagógicas e ações afirmativas praticadas pelos NAPNES não dialogam entre si, o que eu constatei foi isso. Existe uma individualidade, né, nem as ações, uma troca de experiências, nem negativas e nem positivas, elas são conversadas, né, elas são trocadas as experiências, eu percebi que não existe. Eu fiz essas perguntas, e não sei o que está acontecendo lá, não sei quantos alunos tem, aqui a gente pratica de um jeito, eu não sei como é no campus tal, né. Segundo o que consta nos PDIs, eles têm uma atenção muito grande com a questão arquitetônica, se preocupam muito em fazer uma rampa, em fazer um banheiro adaptado, né, mas não se preocupam tanto com a questão do acolhimento, a questão, sabe, de capacitar essas pessoas que lidam, né, que estão ali na linha de frente, e o que eu percebi foi isso, tipo assim, vamos cumprir o que a legislação quer, vamos colocar aqui no papel, né, e seja o que Deus quiser, entendeu? É uma coisa assim muito, sabe, infelizmente, o que eu percebi foi isso, é muito para cumprir lei, né, mas a prática mesmo, ela deixa muito a desejar. Falta de dados advindo dos campos para subsidiar essas informações. A própria coordenadora geral do NAPNE, aqui na reitoria, onde eu fui pegar informações, ela disse que, infelizmente, ela não tinha informações de todos os campos, o que eu achei particularmente um absurdo, né? Os NAPNEs funcionam de forma muito individualizada, independente, eles dependem da direção geral do campus, eles não são institucionalizados,
né? Então, não existe projetos, vamos fazer um projeto para poder solicitar recurso, para a gente comprar uns equipamentos, recursos multifuncionais, não existe. Então, depende muito da boa vontade do diretor do campus. As decisões são imediatistas, né? Elas são tomadas no momento em que o campus se depara com o estudante, público-alvo da educação especial, não digo todos, mas naqueles campos que não possuem NAPNE, né, como no caso de Hidrolândia, no caso de Catalão, eles não possuem. Então, tipo assim, chegou um estudante público-alvo, então vamos recorrer à reitoria, né, e ver como é que a gente faz. Quer dizer, se chegar um estudante surdo lá, até que se contrate um intérprete de Libras, porque não tem, né, porque não faz parte do quadro da instituição, então ele não acompanha, ele não vai acompanhar o desenrolar da aula, né, da sala, da classe regular, então isso acaba atrasando demais, é uma coisa assim muito, tipo, sabe, agora que a gente se deparou, então vamos correr para tentar resolver, e eu acho que não deveria ser assim. Eu já falei, né, que o NAPNE não é institucionalizado, então, na maioria das vezes, é constituído por simpatizantes da causa, profissionais com um perfil de formação na área, né, que aos poucos está chegando no IF. Funcionam como núcleos estratégicos, né, para a implementação da inclusão, e eu percebi que parece que a inclusão, e não digo em todos, quero enfatizar isso, mas na maioria deles, parece que só se faz ali. Então, no final das contas, há uma segregação, né? Já que ele não está sendo expandido para o campus inteiro, para o instituto inteiro, alguém está sendo segregado, né? O que eu percebi foi isso. E outra coisa que eu achei também é que o NAPNE, ele assume a responsabilidade de praticar a inclusão. É jogado para o NAPNE. Olha, o NAPNE é um núcleo de apoio, né, às pessoas com necessidade específica, então vocês é que vão fazer isso aqui, vocês é que vão correr atrás, e o que eu vi foi isso, né, que não há um envolvimento geral de todo o Instituto nessa luta pela inclusão. Falta de espaços físicos, como eu já falei, né, antes, vários campos não tem uma sala específica do NAPNE, lógico que o NAPNE não pode se concentrar só no espaço físico, assim como o AE também, ele não é só ali dentro, ele também tem a participação, né, alguns não têm AE, tá? Ele também tem uma participação no dia a dia do aluno, mas eles não têm assim, um espaço físico para poder fazer seus planejamentos, seus projetos, não tem, é um espaçozinho aqui, assim, muito precário. Ausência de solidariedade, comprometimento e empatia, né, por parte mais da direção. E as minhas considerações finais, professor, estou terminando. Escrever, pesquisar, planejar, experienciar a educação de públicos-alvo da educação especial não é uma tarefa assim tão fácil e requer uma atenção maior quando voltada para a educação profissional. Esta modalidade de educação irá abrir novos caminhos para o educando, objetivando a sua inserção no mercado de trabalho, reafirmando o direito que este aluno, público-alvo da educação especial, tem de exercer uma profissão e ser valorizado como ser humano e, acima de tudo, se conscientizar que ele faz parte de um todo. Porque, querendo ou não, a educação profissional hoje, ela te remete ao mercado de trabalho, né, com uma qualificação em que, como a gente fala, a gente tem o poder de barganha. Olha, eu tenho uma qualificação, eu sou formado, né, eu tenho um curso técnico, então não é aquele faz tudo, né, a minha especialização é em agropecuária, a minha especialização é em zootecnia, eu sou um técnico em agricultura, então ele pode ter essa barganha no momento da competitividade aí fora no mercado de trabalho, né, por isso a educação profissional, ela é tão importante, porque muitas vezes a pessoa decide não seguir para o curso superior, mas ele pode ingressar no mercado de trabalho por ser uma mão de obra qualificada. E até mesmo no caso das pessoas com deficiência, de se posicionarem no mundo, né? Eu vim aqui, Deus me jogou lá de cima para eu arrasar, não foi para eu, sabe, para eu ficar assim, me vitimizando, porque não é assim, sabe, que a coisa funciona, porque às vezes eu falo muito com meus filhos, a fila, ela não anda, ela não corre, às vezes ela voa, então você tem que correr atrás realmente, mas para isso você precisa ter aquela contrapartida, você precisa ter o apoio de fora, você precisa ter um subsídio, alguém para dizer assim, eu estou aqui com você, vamos lá, vamos conseguir, né, eu estou te dando as oportunidades, agarra, e às vezes as pessoas não têm, tá?
Então, embora exista uma política nacional, ela não há garantia alguma de implementação nem unificação das ações para que a inclusão se torne uma realidade, porque não há um órgão que fiscalize isso, se realmente isso está acontecendo. Né? Há uma falta de conhecimento por parte dos gestores acerca da legislação pertinente. Você fala, conversa com o gestor e ele fica, não conheço. Você, né, vê nitidamente que ele não conhece essa legislação de inclusão. E um arsenal de documentos são criados, né, a concluir, tristemente, que um arsenal de documentos são criados, elaborados, divulgados, publicados, mas, infelizmente, a prática deixa a desejar e as perspectivas não são animadoras. Né? O que nos anima é que existem pessoas que abraçaram essa causa, né, como professores, como laboratórios, por exemplo, o EPED, como tantas outras associações que abraçam e que lutam, né, que é a voz de tantas pessoas aí que precisam desse espaço, tá? Minhas referências e muito obrigada a todos. Ô, Nahime, querida, nós que agradecemos a sua apresentação, que foi bem didática, assim. Você é economista, mas você expôs com muita propriedade, com muita... É a vivência. Você ocupa esses dois lugares. Você é servidora do IF Goiano, mas você é uma pessoa com uma deficiência. No caso, a deficiência física. Então, você tem uma sensibilidade para a questão, porque você, né, comunga dois aspectos. Além de ser uma pessoa inclinada e sensível à diferença, você também vive a condição de ser uma pessoa com deficiência. Eu acho que isso potencializa muito a sua lente para tentar entender o que um outro aluno com uma outra deficiência, mas com, né, com as suas potencialidades e com obstáculos como você também encontra. Não nos esqueçamos o quão difícil foram as suas viagens para o Rio de Janeiro para assistir aula. Eu me lembro disso. Para você chegar lá no PPGEA, né, lá no instituto, né, a dificuldade para você entrar num ônibus, isso é muito importante que seja dito, porque você fala de um lugar, né, Nahime, que é o lugar da experiência, você vivencia isso no seu cotidiano, por isso você fala com muita propriedade, e isso traz uma dimensão para esse debate que é única, porque você fala do lugar da pessoa com deficiência sobre a deficiência. Isso é muito importante porque está em total consonância com a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Nada sobre nós sem nós. Você é uma pessoa com deficiência, hoje, em instantes, né, formada, mestre em educação, né, com uma pesquisa sobre a deficiência, sendo você uma pessoa com deficiência. Isso é muito rico. Isso é de uma singularidade assim, muito enriquecedora para a nossa experiência humana. Então, ó, muito obrigado, parabéns pela linda apresentação. Obrigada. Seguindo aqui o nosso protocolo de diálogos, nós vamos passar a fala para a nossa convidada externa, para a professora queridíssima, titular, professora Fátima Niemeyer, a quem desde já sempre agradeço a parceria. Não te ouvimos, Fátima, nós não te ouvimos. Não, ainda não. O microfone da Fátima não está ligado. Parece que sim, porque não está aparecendo aqui a bolinha vermelha, Silvia. Parece que está ligado. Não ouvimos ainda. Também não ouvimos. Ele apareceu vermelhinha bolinha e desapareceu. Você mexeu em alguma coisa aí. Mas a gente não ouve você. Quer tentar sair e voltar? A gente fica aqui confabulando. Não, nós não te ouvimos. Nós não, a gente não ouve você. A bolinha vermelha apareceu aqui como se estivesse sem som. E agora, você? Não ouve. Mexe no volume, aperta o volume, a tecla do volume do lado. Não ouve. Faz o seguinte, Fátima, você deve estar me ouvindo, imagino.
Acho que ela tentou sair para entrar, deixa eu ver. Não, ela tá aqui ainda, ó. Fátima Niemeyer, tá aqui. Acho que ela vai ter que sair e voltar. Nahime, coloca lá na primeira... Isso que eu ia te pedir. Coloca lá na primeira... Que eu vou printar aqui algumas vezes a tela e vou mandar lá pro nosso grupo do WhatsApp. Isso, deixa aí, ó. Tá lindo isso aí. Você tá tão bonita com esse óculos, Nahime. Eu gostei muito. Olha que eu gosto de óculos. Silvia sabe que eu adoro óculos. Eu acho que a gente pode inverter. Vamos começar com a Silvia, então. Vamos inverter. Vamos converter. A gente vai quebrar um pouco o protocolo. Daqui a pouco a Fátima volta. Mas como a Silvia tá aí, a gente começa com a querida Silvia. Então, de titular para titular, com a palavra a professora Silvia Maria Melo Gonçalves, vice-coordenadora do LEBED. Eu quero agradecer o convite. Fátima voltou? Fátima voltou? Não houve. Faz então, o seguinte, vamos inverter. Fátima, talvez a solução seja... Você deve estar me ouvindo. A gente não ouve você, tá? Mas eu tô vendo que você tá falando. Talvez a solução fosse você sair e entrar de novo, Fátima, se você estiver me ouvindo. Geralmente funciona bem, né, Nahime? Quando sai e volta com som. Bom, eu espero que ela tenha ouvido, que ela possa sair, a Nahime aceita, você volta de novo, Fátima. Vamos começar com a Silvia. Vai, Silvinha! Agradecer o convite, participar da banca da Nahime, uma pessoa muito querida. Ana, e vou falar, e Fátima, amiga de sempre. Nem estava com saudade dessas bancas. Nahime, gostei muito do seu trabalho, muito agradável de ler, você escreve bem, extremamente interessante, relevante, né? E foi bom você ter trocado mesmo, porque você seria muito desconfortável e percebido como indelicado, que seria a palavra assim melhor, como os professores perceberiam esta sua pergunta, né? Esse seu questionamento sobre se eles estão preparados para lidar com esse público, né, da educação especial. Porque não estão. Ninguém foi capacitado para isso. Uma vez eu tive um aluno cego, e aí eu cheguei para ele muito simpático, gente boa, muito inteligente, falei, me diga, o que eu posso fazer para te ajudar, porque eu não sei. Aí ele falou, não me mande texto em PDF, e assim a gente foi trabalhando, e no final deu tudo certo. Mas foi difícil, é um desafio. E os professores, não é má vontade, a gente não sabe fazer. Não fez parte. Eu quero saber se eu fecho a janela ou se a obra está atrapalhando. Não está atrapalhando, não. Então, tá certo. Então, como todo trabalho, embora se escreva bem, esteja bem escrito, mas faltam vírgulas, crases, você tem que fazer uma revisão assim muito enxuta, né? Assim, nos mínimos detalhes, para limpar isso tudo. E aí eu não tenho muita coisa para falar, então como eu falo para falar que eu li, então vou fazer uns comentários aqui, porque do seu trabalho, realmente ele está ótimo. Ô, Silvia, me permita, porque sabe que eu e você, a gente sempre dialoga nas nossas bancas, a gente, não é porque está sendo gravado, vai deixar de ser diferente, porque a gente sempre foi assim, desde que a gente se conhece há 13 anos. Então, assim, a gente sempre... A banca também é um momento de reflexão coletiva, para você e para mim, sempre foi. E aí eu quero lembrar que você estava no momento em que eu tive um primeiro diálogo com a Nahime, e a Nahime vai lembrar disso, que foi naquela casa que gentilmente em Urutuaí nos acolheram. Você estava orientando a Aline e o seu outro orientando esqueci o nome dele agora. O Juan e a Lucia. Isso, você estava orientando numa mesa e eu estava orientando a Nahime e a Kézia, que está aí. Beijo, linda Kézia, eu sei que ela está aí. O Diego numa outra mesa. Foi. E eu lembro que depois eu comentei com você, a gente conversou, nós, como sempre fazemos, né? A gente conversa, inclusive, até muito tarde, né? De madrugada. E eu falei, olha, a Nahime tem uma pesquisa assim, mas eu fiz esse encaminhamento e você falou, Alan, foi ótimo o seu encaminhamento.
até porque isso ia gerar, do ponto de vista psicológico, você como psicóloga, né, um certo desconforto, na medida em que poderiam até questionar a legitimidade desse debate pela Ana Rime, uma vez que ela nem é professora, ela é economista. Então, como trabalha na reitoria, olha que ameaça. Ou seja, isso ia, né, do ponto de vista psicológico, poderia soar como uma ameaça de fato. Né? E eu falei, não, a minha ideia é, primeiro que a Ana Rime tem uma questão que eu acho que seria bacana, que ela pudesse ser poupada de estar viajando, porque com a limitação que ela tem, motora, né, física, seria muito desgastante para ela pegar o carro e ter que ficar andando campus por campus. São 13 campos, são muitos. Isso é cansativo para ela. Segundo... É um estado muito grande, né? Um estado muito grande. É um estado grande. E segundo, que você teve uma participação muito importante na pesquisa da Ana Rime, você está desde o início, quando você falou assim, Alain, ela está na reitoria, ela tem acesso a uma série de documentos que muitas pessoas não têm, porque não estão na reitoria. Ela está na reitoria. Isso. Falou lá na mesinha, lá fora, a gente conversando. Ela está na reitoria. Na reitoria, ela tem condições de reunir um conjunto de documentos que estão difusos em cada campus. Né? Eu falei, nossa, aí, então, ou seja, na Rime, boa parte desse trabalho aí foi construído pela professora Silvia Gonçalves também, você nem sabia. Não. Ela falou isso. Contribuição. Tinha sim. Essas fofocas também são produtivas. Então, aí eu vou fazer uns comentários assim que, né, sempre tem em todo o trabalho, assim, do conteúdo. Voltou. Voltou? Então, não desliga não, deixa ele aí. Vou te ligar. Desculpe, mas é que eu tinha que testar para ver se o troço ia funcionar. Não, mas tudo a plataforma é assim mesmo. É assim mesmo. Não mexe em nada, não desliga nada, deixa o telefone assim. Que aí a Silvia vai fazer as considerações dela, tá, Fátima? Ótimo. Tá, muito obrigada. Então, Nahime, um beijo. No conteúdo do trabalho, eu achei que ele está excelente, como eu falei, bem escrito. Então, fazer umas pequenas coisas assim, que não é dentro assim, do que você debateu, porque eu achei muito bom o seu trabalho. Por exemplo, resumo, as palavras-chave são separadas por ponto e vírgula. Isso é uma coisa que me incomoda tanto. E não tem ponto final no final. Então, aí a coisa do seu orientador, né? A introdução não é o seu capítulo 1, é assim que o Alain quer, não é isso, Alain? O quê? Desculpe, eu fui ver aqui. A introdução não é o capítulo 1. Não, Na verdade, a minha introdução, na introdução, o capítulo 1 é depois. Depois da fórmula. Porque eu começo assim, meus trabalhos acadêmicos. É uma forma, é um estilo, né? Digamos. Considerações iniciais ou introdução, depois a formulação da situação-problema, que eu não enumero, Alain, não enumero. Aí começa capítulo 1, capítulo 2, são todos capítulos, mas eu só começo a numerar depois da formulação da situação-problema. De maneira geral, eu sou um ponto fora da curva, eu reconheço isso. Né? Todo mundo começa, introdução, capítulo 1, não sei o que, capítulo 2. Eu faço como eu aprendi com a minha orientadora, entendeu? Lá na UF. Então, e gosto. Eu sou quadradinha para essas coisas, embora não seja para outras, para essa, eu estou no final, acho que minha vida é toda quadradinha, embora eu queira achar que não, mas ela é. Então, você bota Paul Hunt, Valdelúcia Costa, menina, é sobrenome, não tem que botar Valdelúcia nem Paul. E você faz isso também inicialmente, né, para 34, 36, 37. Então, tira todos os primeiros nomes. É só o sobrenome. O sobrenome que a pessoa adota. Por exemplo, a Fátima é Niemeyer. Não necessariamente é o último nome. O nome que a pessoa adota como diz no Lattes, né? O Lattes fala o nome que, sei lá, tem lá um, né? O nome que a pessoa adota. Aí, locus, se você está usando em latim, não sem acento. Se você está usando em português, que existe essa palavra em português, é com acento e não é em itálico. Exato. Certo? Essa melhorada.
Aí, quando você fala na formação da situação problema, se as leis não têm a página, porque depende de onde foi editado, né? Mas aí você tem que botar esse artigo, separar para a pessoa localizar. Você não pode botar um trecho de uma lei, ou ela está num determinado obra de uma editora, e você bota a página. Ou então você, se é um artigo, entendeu? Você tem como localizar a lei. Tá certo? Dia a dia, quando eu aprendi que dia a dia tinha hífen, veio a nova ortografia, não tem mais hífen. Bom, e aí também, como seu orientador é uma pessoa fora da curva, não só na formatação dele, mas em outras coisas, ela é fora da curva, aí ele usa objetivos, ele não destaca o geral. Mas qual seria o seu objetivo geral? Qual é o mais importante? Você tem que saber qual é o mais importante. É o primeiro? Eles sempre estão do macro para o micro, do mais importante para o mais pontual. Então, a gente sempre organiza assim. Foi que eu nem entendi que ela assim colocou. Agora, você repete de novo, na página 49, os objetivos que você deve ter posto lá na frente, como eu uso, mas o aluno quer que use lá atrás. Então, você tem que apagar os que estão na frente. Porque ele está repetido as questões, como é que se chama? Questões de estudo. Não, Silvia. Tudo. Os objetivos eles estão 2 vezes no seu trabalho. Então, isso também é uma característica minha. Então, lá na frente e lá atrás. Porque está repetido. É copiar e colar, cara. A gente copia, cola e esquece de apagar. E aí, o seu capítulo primeiro, aspectos políticos e históricos de educação especial inclusiva brasileira. Gostei, muito bom. Achei muito bom. Achei esse histórico, essa discussão política, essa apresentação histórica. Eu achei muito bom mesmo. E aí, outra coisa que você comete erro, quando a gente fala década de 1900, década de 50, é 2050. Então, é década de 2050, década de 1950, ou os anos 50 do século XX. E assim, com 70, com 60, nos anos 60 do século XX. Então, na década de 1960, senão você está falando tudo para o futuro. Tem um plural aí para você corrigir na página 34. E aí, então, esses comentários que eu falei, né, de você só botar o primeiro nome. Uma coisa que eu aprendi no meu doutorado, nunca mais esqueci. Vocês já deviam saber, eu só aprendi lá, em 2003. Etc. Etc. Ponto. Depois do etc. tem que ter ponto. Você lembra, Fátima, do Carlos Américo? Você já sabia disso? Exatamente. Etc. Eu aprendi com o Carlos Américo, que nós tivemos o mesmo orientador de doutorado. Porque o etc. é abreviação. Quer dizer... Exatamente. E políticas inclusivas e debates, a parte documental, eu achei muito boa, achei muito interessante. Você vê como é que está essa parte documental em todo o Instituto. Agora, a gente fala, a gente não vê boa vontade. Não sei, deve ser tão difícil para um Instituto. Por exemplo, a parte arquitetônica, como você falou, tem que ter muito dinheiro, mas muitos já estão feitos, né? Mas você mesmo viu o público-alvo, mas são muitas necessidades diferentes, né? Eu acho que é muito complicado, realmente. E ainda mais num país que a educação nunca foi prioridade. Agora, então, não vou nem comentar, porque é desnecessário. Mas nunca foi prioridade a educação, nem saúde, né? E a Covid mostrou a importância do SUS. Porque também já queriam acabar com o SUS, mas sem o SUS não dá. E a educação tinha que ter realmente, né, um investimento em educação, não é gasto, é investimento, uma capacitação dos professores, de todos os servidores,
não só dos professores, todos os servidores, o servidor do refeitório, do restaurante, né? Todos. E isso ainda não foi feito. Então, fica assim. Eu acho que o pessoal do NAP deve ser assim, um apagar incêndio, né? Apagar incêndio. Então, essas pessoas deveriam ser capacitadas. Até quando você falou das necessidades especiais, você falou que eu devia saber. Fátima também. A gente estuda isso em psicologia. Mas nem por isso, entendeu? Quer dizer, deveria ter também um estudo sobre quais seriam as possíveis, né, necessidades que apareceriam. Então, olha, deve ser muito difícil mesmo. E você falou 100, é 5%, né? Mas são 100. É aquela história, imunidade de rebanho. Ah, vão morrer só 10 mil. Só 10 mil, porque não é da sua família. Bom, mas já passamos 70. Silvia, meu amor, posso fazer um diálogo com você nessa fala? Porque o que você trouxe agora é muito importante, assim. Como sempre, Fátima está acostumada, né, Fátima? Porque você está sempre com a gente, nossa parceira, colaboradora, e ela sabe Nós que dialogamos na banca. a gente dialoga muito na banca, porque essa coisa estanque, um fala, o outro fala. Não, e também eu acho que pouco contribui para o amadurecimento intelectual de quem está defendendo. Eu acho que o grande barato agora é a Nahime poder dialogar com os avaliadores dela. E eu acho que a Nahime faz algo que eu considero uma preciosidade, que é o seguinte, ela conseguiu demonstrar para a gente, nós temos evidências científicas porque nós usamos o método científico no âmbito das ciências, né, humanas, o método da pesquisa documental e da análise documental, a gente conseguiu perceber algo que é muito assim incontestável no cenário educacional brasileiro, que a previsão documental, legal, não significa transformação da realidade. No campo da educação especial, quando a gente vai falar sobre, é isso que Silvia há pouco se referiu de maneira brilhante, quando ela vai falar sobre os impactos dessa legislação, né, a partir do diálogo entre as previsões documentais, né, e legais no âmbito nacional, e como isso se desdobrou institucionalmente no IFE goiano, e como isso se rizomatizou em termos de ações nos vários campi do IFE goiano, o que a gente vai perceber é o quão difícil é mudar a cultura de exclusão da educação brasileira. Isso que é o mais importante. Ou seja, se a gente acredita que ingenuamente a legislação é capaz de mudar a realidade sem ressignificar sentidos e compreensões sobre o porquê e o para que incluir, a gente patina em gelo. Porque, por mais que exista a lei, se as pessoas não acreditam na potência do como aquilo pode ser muito bom para todo mundo, a lei engaveta. Né? Como a gente vê em várias dimensões, isso em outros contextos que não o educacional brasileiro. Então, por exemplo, quando a gente falou, na verdade, Nahime destaca a questão da acessibilidade física e arquitetônica, certamente porque foi um dos níveis de acessibilidade, uma tipificação de acessibilidade que alguma normativa do Instituto Federal Goiano apontou e concretizou, mas são vários níveis de acessibilidade. O que adianta o aluno, vou pegar um exemplo claro, Silvia, o aluno que usa a cadeira de rodas. O que adianta ele chegar na sala de aula, porque construíram rampa, ele tem lá todo, né, digamos, todo o aparato físico e arquitetônico que permitem ele acessar a sala de aula, mas se ele não acessa o currículo, por exemplo, se ele está na sala de aula e por algum motivo, vamos supor que ele tem lá uma limitação comunicacional, pegar aqui um contexto específico, ele além de ser uma pessoa que usa cadeira de rodas, ele tem lá uma barreira comunicacional. Se não adapta o conteúdo, né, se não acessibiliza o conteúdo curricular para ele, só chegar na sala de aula não garante a formação dele profissional para que ele se insira no mundo do trabalho. Você está entendendo? Então, assim, são vários níveis de acessibilidade. Tem acessibilidade comunicacional, acessibilidade didático-pedagógica, acessibilidade física e arquitetônica, acessibilidade curricular. São vários os níveis de acessibilidade. Então, ou seja, o que Nahime mostra para a gente, e é o primeiro estudo que eu oriento, no sentido de uma identificação documental mesmo, ela mergulhou nos documentos, na verdade... É muito amplo, muito amplo.
É muito bom. Eu tive uma outra orientanda no PPG Educ, né, que é o Programa de Pós-Graduação em Educação com Textos Contemporâneos e Demandas Populares, que uma aluna minha, Rosilene, fez uma pesquisa, mas ela sendo coordenadora do NAPNE, lá no Instituto Federal do Maranhão. Então, o diálogo dela foi praticamente com os NAPNES. A Nahime, ela faz algo maior. Ela vai olhar a instituição primeiro, o instituto, para depois ela ir para os NAPNES. Então, ou seja, ela conseguiu, essa pesquisa da Nahime é um raio-x, digamos, do grau de inclusividade do Instituto Federal Goiano. Se o Instituto Federal Goiano tiver acesso e vai ter a essa pesquisa e se dispuser a tornar-se uma escola mais inclusiva, mais acolhedora, as condições estão dadas nessa pesquisa. É só se apropriar disso e transformar em praxis. Então, a pesquisa, talvez a Nahime não tenha nem dimensão de quantos alvos, é o que você disse, ela atingiu ao mesmo tempo. Então, desculpa, Silvia, eu quis só dialogar para você. Foi ótimo, a gente sempre dialoga. A Nahime tem que apresentar isso no Instituto. O Instituto tem alguma editora para ser publicado um artigo, tem que publicar isso. Isso é fundamental, porque as leis estão lá, mas ninguém fez o que você fez. Isso tem que ser mostrado ao Instituto. Até eu queria saber, você teve que pedir ao Instituto para fazer isso? Não tive, não. Eu só conversei com o reitor, né? Conversei com o pró-reitor de desenvolvimento institucional, ele disse que não tinha problema algum. Inclusive, ele até documentos que eu precisava, informações, como eu falei antes, eles achavam que estava no site. Eu disse, não está. Não, eu achei ótimo, porque as leis estão lá, mas ninguém fez esse trabalho. Você leu muito, nossa, entendeu? O seu trabalho está fantástico, o Instituto tem que aproveitar isso. E, dentro do possível, porque também, aquilo que a gente falou, as pessoas não estão capacitadas para isso, é tudo muito novo, embora a lei da inclusão não seja tão nova, mas é muito novo, não houve incentivo só para as dificuldades de acesso, mas e as outras? A inclusão ela é ampla, né? A inclusão, como o LEPED estuda, ela é ampla. Ela não é só acessibilidade de acesso, que é o que mais chama a atenção. Quando falam em inclusão, pensam em acesso, a pessoa cega e a pessoa surda e acabou. Mas tem muito mais, né, necessidade especial aí, adentrando o Instituto, e as pessoas ficam... Eu acho que trabalhar no NAVE deve ser assim, uma loucura, porque, como eu falei, é apagar incêndio. Então, acho que a sua parte documental excelente, você prestou um serviço, o investimento que o Instituto fez em você valeu muito a pena, porque a educação é sempre investimento. Então, não vou falar o dinheiro que gastaram com você, porque não gastaram, investiram e você trouxe um retorno. E está muito boa mesmo, excelente. E as suas considerações finais, eu gostei muito, porque geralmente a pessoa escreve pouco. Você escreveu muito nas considerações finais. Acho tão legal quando a gente vê considerações finais extensas, a pessoa fazendo as considerações. Às vezes a pessoa faz um trabalho excelente e faz uma página, 2 de considerações finais. Não, você foi discorrendo lá. Então, Nahime, Alain, só quero dar parabéns a você pelo trabalho que você desenvolveu. Obrigado, Silvia. Você sempre tão generosa. É importante destacar... Generosa não, mas tá bom. Se não tivesse que eu falar, Nahime, tá um horror. Estava ótimo. Só tem elogios para fazer. Silvia, é importante destacar que essa discussão da inclusão, que a Silvia há pouco se referiu a respeito do LEPED, realmente é uma característica do nosso laboratório. A gente pensa em inclusão como um direito inalienável, intransferível de qualquer sujeito, pessoa, indivíduo, ser humano, de acessar a educação de qualidade socialmente referendada. A Silvia coordena uma das linhas de pesquisa dentro do LEPED, que é aquela de inclusão de pessoas em situação de risco e vulnerabilidade social. A Silvia tem trabalhado no PPGEA com políticas de assistência estudantil, tem vários trabalhos na área, sendo orientados, publicados, inclusive, sobre política de assistência, que também é uma das dimensões da inclusão.
pensar nos alunos mais vulneráveis, em situação de risco, os mais pobres, isso é inclusão. Né? Então, é importante que deixe claro que o nosso laboratório realmente olha para a inclusão. Isso. A gente olha para a inclusão, né, Silvia, considerando ela como um poliedro, ela tem muitas faces de exclusão. Né? Então, a gente precisa realmente pensar o direito de todos, não só da pessoa com deficiência, sem banalizar essa demanda, mas entendendo que, assim como as pessoas com deficiência e o público-alvo da educação especial, existem muitas outras excluídas da educação e da escola no contexto brasileiro. Isso não é um privilégio apenas de alguns grupos, né, Silvia? Tem muita gente excluída da educação brasileira, ainda mais num cenário tão desalentador como esse que nós vivemos, de um governo que negligencia a educação. É importante que isso fique registrado, né, porque isso vai para a internet, que nós, pesquisadores, temos evidências científicas que o sufocamento dos recursos para a educação pública tem criado condições de exclusão muito maiores e antes nunca vistos na educação brasileira, pelo menos no período de democracia, após a Constituinte de 88. Nós vivemos tempos muito austeros, tempos com total negligência de entendimento da ciência como adversário da sociedade, quando, na verdade, a ciência é a expressão humana, então não deveria ser adversário da sociedade. Isso se revela de maneira indubitável nessa pandemia, né? A total negligência que nós estamos vivendo. Nós nos acostumamos com o que não deveríamos nos acostumar, que é com a exclusão, a banalização da morte, a inexistência da vida. Nós simplesmente nos acostumamos com isso. São milhares de pessoas que morrem todos os dias e hoje nós nos colocamos diante do mundo e da própria sociedade brasileira com uma certa indiferença a essas mortes, o que me causa um estranhamento, porque como um cientista do campo das ciências humanas, eu jamais vou me acostumar com a dimensão da exclusão e da negação da humanidade, jamais. É isso que, inclusive, é um dos sentidos da minha vida. Humanizar é sentido de vida. Então, acho que a gente... Quando a gente teve um ministro da Educação que chamava professores e alunos de instituição pública de vagabundos, acho que não precisa dizer mais nada. Pois é. Então, acho que com essa... A negação da ciência, né? A negação da ciência. Pesquisas científicas na área das humanas, quer dizer... Gente, nós voltamos às idade média, estamos nas trevas. Pois é. Mas, assim como a Covid, isto vai passar. Vai passar. E por isso estamos aqui, resistentes e resilientes. E agora somos todos ouvidos à professora Fátima Niemeyer, a quem novamente agradeço. Olha, eu é que agradeço. Está me ouvindo agora, Alain? Está me ouvindo? Alô? Está chegando aí o som, gente? Perfeitamente. Que ótimo. Eu peço desculpas a vocês pelos transtornos de informática mas, graças a Deus, agora deu tudo certo. Então, eu quero agradecer novamente a Nahime e agradecer também ao Alain pelo convite para participar dessa banca, né? É um prazer enorme sempre estar junto aos alunos aí da Universidade Rural, né? Os trabalhos que vocês produzem junto com seus alunos, Alain e Silvia, são sempre de muita qualidade, e como é o trabalho de Nahime, né? É um tema extremamente relevante, né? Como Silvia e Alain já pontuaram, é um tema atual e de um profundo interesse, tanto científico quanto social, né? As pessoas, embora tenham conhecimento da legislação que versa sobre a questão da acessibilidade, da inclusão, né? E, mormente, da educação inclusiva, elas ainda não se acostumaram a colocar em prática, como a Nahime aponta, né, no texto, as ações que privilegiam essa inclusão, principalmente tendo em vista o âmbito da educação especial. O texto tem uma concepção bem clara do que você realizou, né, Nahime,
Você explorou aspectos muito interessantes da legislação, né, como a Silvia já apontou, a questão da trajetória histórica, né, do desenvolvimento, do próprio conceito, né, de inclusão e ligado à educação especial. Então, como é que isso foi se desenrolando nessas últimas décadas a chegar à situação que nós temos hoje? Ficou bastante interessante também a análise que você foi fazendo dessa legislação, né? Dos pareceres, das leis, dos decretos, portarias. E o que é impressionante é a quantidade de documentos que você analisou, né? Documentos não só, como eu falei, das leis e pareceres, quer dizer, toda a legislação que versa sobre o tema, mas também os documentos do próprio Instituto Federal, o Estatuto, o Regimento Geral, o PDI, Regulamento para Educação Inclusiva e Educação Especial do Instituto, Regulamento do NAPNE, quer dizer, uma quantidade bastante significativa, né, que sustenta o seu trabalho, sustenta a sua análise, né? Então, você foi analisando também, tendo em vista toda essa legislação, né, esse conjunto de documentos, você foi analisando cada campo, né, e fazendo uma interpretação em que você ia, então, respondendo aos objetivos da pesquisa e à própria pergunta de pesquisa, né, sobre a qual, então, você se debruça para entender aquela realidade, né? O seu texto ele apresenta uma boa adequação gramatical e ortográfica de maneira geral, mas necessita de algumas correções. Como de praxe, né, o Alan sempre me incentiva nisso, eu vou mandar para você o texto com algumas sugestões de correção, né, que eu fiz, e vocês levam em conta ou não, vai depender da análise que vocês vão fazer daquilo que eu estou sugerindo. Não é uma obrigatoriedade, é só uma contribuição, digamos, né, a partir da minha visão, né, de um trabalho científico. Mas o trabalho está muito bom, né? Agora, tem algumas questões, né? Então, por exemplo, quando você apresenta quadros e tabelas e gráficos, é necessário que, além de apresentar esses recursos no texto, você tem que discutir. Então, é necessário que aquela tabela à qual você está se referindo, ou ao gráfico, ao quadro, o número dela esteja no texto e você discuta aquilo que está contemplado dentro da própria tabela, ou quadro, ou gráfico, né? Então, a partir lá da página 23, é importante que você passe a numerar a tabela dentro do texto também, evitando, por exemplo, aquelas locuções de a tabela a seguir ou o quadro a seguir, etc., né? Quando você, em alguns momentos, você diz assim, muitos autores ainda defendem ou alguma coisa semelhante. Não pode, assim, você não pode dizer muitos sem dizer quais. Então, eu sugiro a você, está também lá indicado na minha sugestão, que autores são esses, pelo menos uns 2 ou 3, para configurar a autoria dessa opinião ou dessa posição, né, desse argumento que você está utilizando. Em ciência, diferentemente, né, da escrita não acadêmica, né, ou coloquial, ou literária, tudo tem que ficar embasado, né? Então, dizer muitos autores sem dizer quais são eles, pelo menos alguns deles, fica vazio, né? Então, é uma afirmação vazia. E
tomar cuidado com a palavra evasiva/invasiva, que em algum momento você colocou distúrbio evasivo do desenvolvimento, e na realidade é distúrbio invasivo. Provavelmente isso deve estar ligado ao corretor de texto, né? Que às vezes ele derruba a gente. Exatamente. Às vezes o corretor corrige. Ele se corrige e corrige errado. Né? A questão das décadas, a Silvia já se referiu, é a mesma coisa. Tem que dizer o século. Então, década de 70, não. Década de 1970. Né? E uma coisa muito importante, o Naime, você diz no início do seu trabalho que você não estava assim ligada diretamente à academia, embora esteja indiretamente pelo cargo que você desempenha lá no Instituto Federal. E o texto acadêmico ele deve ser um texto de uma linguagem precisa e muito objetiva. A gente precisa se afastar um pouco de expressões como infelizmente, obviamente que não, é bem verdade, é claro que esse tipo de expressão que você usa com frequência no seu texto torna esse texto acadêmico impreciso e coloquial. Ou seja, também pode comprometer a sua objetividade. Então, é importante que você reveja essas frases onde você afirma, é claro que é infelizmente, eu também acho, mas não vem ao caso você colocar isso no texto acadêmico. Então, retirar essas expressões que dão, assim, coloquialmente, dão ênfase ao seu argumento, mas no texto acadêmico não cabe. Eu faço lá umas sugestões sobre a página de citação direta, que uma ou outra faltou, também de indicação de autor em citação direta, a questão de referência que deve ser feita a partir do órgão. Por exemplo, todas as leis federais, né, que era o caso do seu instituto, a entrada é por Brasil, a não ser que seja um regulamento, alguma coisa do próprio instituto. Então, primeiro a entrada é Brasil. E aí você pode colocar ministério, secretaria e assim por diante. Mas a entrada da citação tem que ser por Brasil, né? Que é o órgão máximo. Na página 21, você esqueceu, quando você fala da concepção metodológica do estudo, você fala de tudo menos da educação inclusiva. Então, sugeriria você incluir na perspectiva da educação inclusiva, porque ficou de fora. Depois você dá uma olhada lá, mas deve ter sido exatamente na pressa da apresentação da própria concepção. Né? Você coloca todas as vertentes do seu trabalho, mas não aparece a educação inclusiva, que é, digamos assim, praticamente o foco principal, né, do trabalho. Deixa eu ver mais o que. Uma coisa importante é o tempo do verbo. A partir da concepção metodológica e até o final do trabalho, o verbo tem que ser no passado. São ações que você já empreendeu. Né? Você escreveu um trabalho que está sendo escrito a partir dos seus resultados. Então, a ação já foi desenvolvida. Então, o tempo de verbo precisa vir para o passado. Tá? Algumas afirmações que você faz que eu gostaria, né, de que você explicasse no seu texto, não precisa explicar agora, porque eu entendi, mas eu fiquei pensando num outro leitor que não tenha muita, digamos, familiaridade com o tema,
Por exemplo, você fala assim, que a nossa escola, ao se propor inclusiva, pelo contrário, continua andando na contramão da sociedade. E para aí. Então, eu acho que merece você explicar o que você está querendo dizer com isso, né? Outra coisa também que você diz, que é a interpretação romântica inclusiva. É necessário que você explique também, porque o leitor não vai saber do que você está falando, né? Eu imaginei, né? Mas imagino que Alain e Silvia também, mas nós estamos acostumados a lidar com o tema. Mas para o leitor que não está, para ele vai ficar confuso entender o que você está querendo dizer, né? E uma coisa importante é que não colocar S, né, o plural em sigla. Sigla não tem plural. Então, por favor, tire todos os plurais das siglas. E nas considerações finais, uma coisa que eu percebi, que não sei se é por culpa do Alain, né, de repente é uma prática dele, colocar citação nas considerações finais. Em geral, a gente coloca todas as citações no corpo do trabalho. E as considerações finais, elas são uma retomada da reflexão que você fez, né, durante todo o texto, quer dizer, os seus argumentos, e também uma retomada e uma explicitação maior dos pontos principais dessa argumentação, né? Então, não cabe citação de outro autor. Não, aliás, não é necessário, né? Porque ali é o momento em que você vai colocar o seu ponto de vista, né? As suas conclusões. Então, é importante que você prescinda dessas citações. Quer dizer, a citação já foram feitas todas elas, né, no corpo do texto. E nas considerações finais, como Silvia pontuou, ficaram muito interessantes, porque você retoma todo o trabalho. Então, eu acho que não precisa você fazer citação direta ali novamente, né? Ficou umas considerações finais de peso, né? Que a gente vê o quanto que você mergulhou em todos os textos que você analisou, o quanto que você mergulhou em toda aquela documentação. Então, você está de parabéns do seu trabalho, né? E isso que eu coloquei, essas observações, no sentido realmente de você pensar sobre isso, se vale a pena fazer essas adequações ou não, e aí você vai resolver com o seu orientador, mas eu fiz no sentido sempre de contribuir com o trabalho que já está tão bom, né? Você está de parabéns. Você e a Alain estão de parabéns. Um grande beijo. Fátima, meu amor! As contribuições da Fátima são ótimas. A Fátima contou nada dessa mulher. Eu falo assim, Fátima, você é muito chata nisso. Demorou a entender o que é chata. Chata é muito bom. É muito bom ser chata. Exatamente. Pelo livro da Fátima. Eu costumo dizer que a Fátima... eu sou professora de metodologia. Isso que eu ia falar. Entendi. Aí você entende, eu sou chata pra caramba. Eu costumo dizer que a Fátima é cirúrgica. Ela vai, cirurgicamente. Fátima, muito obrigado aí pelas contribuições. Em relação a essa última observação que você fez sobre... Realmente, a Nahime escreveu muito nas considerações finais dela. Foi assim... Ela ali fez o voo autoral, né? A verdade é essa. E eu até entendi o contexto em que ela colocou as citações lá, que eu achei que também não se faz de maneira geral, né? Mas eu também fiz a minha tese de doutorado, viu? Na minha tese de doutorado, a minha orientadora permitiu com que eu fizesse algumas citações, retomando alguns argumentos do teórico que me acompanhou, que foi o Adorno, durante a tese toda, desde a epígrafe no primeiro capítulo até as considerações finais, o Adorno me acompanhou. E por mais que não seja realmente, você tem toda a razão, muito comum, eu entendi. Mas assim, se de fato você sugeriu a supressão, e se não alterar em nada, se a Nahime também não se opor, a gente pode fazer a supressão. Agora, eu não teria nenhuma oposição em mantê-la, isso eu quero dizer, embora, repito, não seja...
essa é uma decisão dela com você. Quer dizer, vocês vão ver se cabe ou não. No meu caso... A nossa contribuição é sempre nesse sentido. Perfeito. Vocês vão ver o que é pertinente. Claro. No meu caso, como eu usei uma fundamentação teórico e metodológica na teoria crítica, cabia. Como ela fez uma pesquisa documental, já não cabe tanto. Aí você tem razão, é isso que eu queria chegar aí. Certo. Porque é o seguinte, uma coisa é você usar a teoria como método. No caso dela, não foi a teoria como método. Então, não haveria tanta necessidade da manutenção dessas citações, uma vez que foi uma outra abordagem teórica metodológica, ou seja, você contribuiu muito, né, para a gente pensar sobre isso. Silvinha, agradecer novamente também. Eu vou fazer algumas considerações, poucas, porque já me senti contemplado e fui falando junto com a Silvia, né? Primeiro eu quero sinalizar que eu me sinto muito feliz por Nahime chegar nesse momento, porque Nahime é tensa, Nahime é ansiosíssima. Então, assim, como ela é muito ansiosa, ela sofria com a ansiedade dela. E eu falava para ela, calma, Nahime, desacelera. Eu já sou ansioso também. Calma, Nahime, calma. Ela me entregou esse texto, sei lá, em março, abril. Né? Mas o texto foi muito mexido, ela viu que eu mexi muito no texto, sobretudo na estrutura da pesquisa. Ela tinha conteúdo, percebam, gente, ela tinha. Só que como ela não tinha muita familiaridade com a escrita, eu demorei muito e me deu trabalho. Ela viu que eu mexi tudo, bota para um lado, bota para o outro. O trabalho virou, né? Foi muito mexido, muito mexido. Ela escreve bem, mas assim, eu tive que trabalhar muito no texto dela. Me deu trabalho mexer no texto da Nahime. Mas assim, é importante sinalizar que deu um trabalho que não foi um trabalho, como eu posso dizer, pesaroso, porque ela escreve. É diferente. Uma coisa é uma pessoa, você tentar arrumar um trabalho que você não tem ali elementos, não tem conteúdo. A Nahime não. A Nahime, ela foi autora. Ela escreveu esse texto. Eu ajustei o texto, mas ela escreveu. Eu acho que é muito ruim para um orientador você tentar arrumar o que não existe. Como é que eu vou arrumar um texto que não tem nem pé nem cabeça? Não era o caso. A Nahime tinha a pesquisa feita. Eu achei que ela fez um trabalho hercúleo, como vocês sinalizaram. Pegou dispositivo à beça, muitos documentos, analisou exaustivamente esses documentos. E ela é uma menina, uma jovem muito esforçada. Ela é muito esforçada. Para vocês terem uma ideia, ela me mandou por e-mail várias coisas escritas ao longo. Eu escrevi isso, eu escrevi aquilo. Ela se debruça, ela se dedica. Ela fez esse mestrado, eu acho que com desejo de fazer. Ela não fez isso para ganhar um percentual a mais no salário dela. Talvez isso seja uma consequência, mas ela fez essa pesquisa porque ela se identificou com essa pesquisa. Que eu acho que isso é a condição sine qua non para se fazer pesquisa. Você tem que gostar do que você está fazendo, você tem que se identificar com a pesquisa. E eu deixei ela muito à vontade nisso. Falei, Nahime, a minha proposta para você, considerando as suas condições de contorno, são essas. Vamos fazer com os documentos, você topa? Ela topa. E ela topou mesmo, não foi só discurso. Ela mergulhou. E para ela, gente, foi tudo muito novo. Foi muito difícil. Ela tentar entender diferenças conceituais que não são fáceis. Por quê? Uma coisa ela é olhar do lugar da pessoa com deficiência. Outra coisa, né Fátima? Você que é professora de metodologia. É você entender e compreender um outro status do conhecimento que está ali, ó, no teu cotidiano, mas que quando vai para a academia vai ser tratado cientificamente. Já não é mais senso comum, é ciência. Né? Que pode se construir a partir do senso comum, sem dúvida. Mas não dá para ficar no senso comum, porque o senso comum não dá conta da complexidade da realidade. Por isso que tem ciência. Então, ou seja, e a Nahime se debruçou, puxei a orelha, puxei. Nahime, você não pode fazer isso, Nahime, você não pode fazer aquilo. Mas como um pai generoso que puxa a orelha, sabendo do potencial daqueles que a gente está cobrando. Como eu costumo dizer, eu sempre uso nas defesas esse pensamento que a minha avó me trouxe, me ensinou, que ela aprendeu com o pai dela, que era um pernambucano, que ela dizia que árvore, só se balança a árvore que dá frutos. E eu, como sacudia Nahime, que eu sacudi, viu? Eu falei, Nahime, você tem que fazer desse jeito, não pode fazer desse, Nahime, você é muito boa, não pode, pelo amor de Deus, não faz isso. Eu sei que ela é sensível. Eu sei que a Nahime é sensível. Ela ficou assim com o coraçãozinho na mão.
mas eu quero que ela entenda que eu fiz isso com esse espírito. O espírito de que eu sacudi uma árvore com muitos frutos. E que eu sabia que você estava atingindo muitos outros alvos que você nem imaginava. A sua pesquisa, hoje, eu a considero um raio-x do que há de inclusão do público-alvo da educação especial no IF Goiano. E digo mais, se outros institutos de outros estados acessarem a sua pesquisa, eles têm elementos preciosos em mãos para construir uma cultura de inclusão em cada um dos institutos federais, porque você, indubitavelmente, conseguiu sedimentar um conjunto de conhecimentos que são preciosos para se edificar uma cultura de inclusão do público-alvo da educação especial na educação profissional. Então eu falo isso com orgulho de ter sido seu orientador e não, né, coautor, porque a gente sabe que tem orientandos que é difícil, a gente tem que escrever junto, e não foi o caso, você é autora, eu fui só, né, o seu colaborador nesse caminho. Dizer que eu me sinto muito orgulhoso de você ter chegado com êxito, com sucesso. Sinto mais orgulho ainda de você ser uma pessoa que fala do lugar da pessoa com deficiência. Isso, para mim, para minha trajetória, é muito importante. Você é a segunda pessoa com deficiência que orienta. A Silvia, inclusive, foi da banca da professora Graça, lá do Instituto Federal do Amapá, do IFAP, Campus Macapá. Ela com uma deficiência visual, né, especificamente cega. Você com uma deficiência física. A sua presença enobrece o Instituto Federal Goiano, a sua presença enobrece o LEPED, eu e Silvia como coordenadores do LEPED. Temos muito orgulho da sua trajetória, orgulho da profissional que você se constituiu, orgulho da pesquisa que você nos apresenta e estamos esperançosos de que essa pesquisa possa impactar não só o Instituto Federal Goiano, mas muitas outras realidades dos institutos federais pelo Brasil. Você tem um compromisso de não abandonar o LEPED, você tem um compromisso de publicar urgentemente um artigo qualificado, porque isso é uma demanda do programa. Então, você tem elementos demais para fazer artigos nesse texto. Então, você vai assumir isso publicamente agora, que eu vou te dar a palavra, para que você publique numa revista com quality, isso é importante também para a sua trajetória e para tornar esse conhecimento acessível à comunidade científica. E você tem um compromisso de, como eu peço para todos os meus orientandos, de entregar uma capa dura da sua dissertação para o LEPED, porque o LEPED tem todo o acervo impresso de todas as dissertações que foram defendidas, que ficam lá para consulta dos futuros mestrandos, doutorandos e pós-doutorandos. Tá bom? Agora eu passo a palavra para você fazer as suas considerações. Bom, eu gostaria de agradecer a professora Fátima, a professora Silvia, né, pelas considerações feitas na minha dissertação, que com certeza depois, né, eu vou conversar com a professora Alain e a gente vai fazer essas alterações, né. Agradecer o carinho, tá, a disponibilidade de tempo que vocês tiveram, agradecer ao professor Alain, que realmente foi bem difícil para mim, para poder fazer esse trabalho, que como eu falei, apesar de eu viver essa realidade, né, eu não vivo a questão da docência em si, né, assim, tive esse contato durante esses 15 anos, trabalhando lá no Campus Morrinhos, mas essa facilidade da docência, de estar em contato permanente, de participar do dia a dia dos alunos, eu nunca tive, né, assim, em sala de aula. O meu negócio é números mesmo, é finanças, é dinheiro. E isso, eu fico que nem pinto no lixo mesmo, eu adoro mexer com isso. Mas isso me envolveu de tal forma, porque, como o próprio professor falou, é uma realidade que eu vivo. Porque até então, né, eu só achava, né, eu só me compadecia, né, que eu acho terrível, mas eu me compadecia, eu olhava de longe. A partir do momento que você passa a fazer parte, a gente vira militante mesmo, então, militante, né, de querer exigir meus direitos, de querer, né, às vezes brigar por um direito que eu acho que a gente, infelizmente, a gente ainda tem que brigar por direitos, né, que é um absurdo. O professor até citou o caso da minha chegada rural
que isso, no avião eu já vinha me preocupando, porque eu tinha falado com a Kelly me disse que o ônibus não era adaptado, e eu fiquei assim, nossa, como é que eu vou entrar nesse ônibus? Como será que eu vou entrar nesse ônibus? Meu Deus, eu não vou dar conta de subir, porque degraus assim altos eu não consigo. Aí os meninos, muito bacana, todos, pessoal, né, do grupo, não, a gente dá um jeito, não preocupa, né, a gente carrega e fica tranquila. Assim, agradeço demais a solidariedade de todos eles, mas não era isso que eu queria. Eu queria ter a opção de escolher, né, ou eu subo pelo degrau, ou eu tenho, né, a acessibilidade do elevador no ônibus. Então, é isso que a gente quer, né? Agora, falando como, não mais como uma mestranda, mas como uma deficiente física, o que a gente quer não é o compadecimento das pessoas, sabe? Não é só a solidariedade das pessoas, que é muito importante, né? O que a gente quer é fazer parte desse todo, né? É ter o nosso lugar ali para ter escolha. Eu posso escolher, eu dou conta de subir a escada? Não, não dou, eu vou pela rampa. Mas eu não me deparar de repente num teatro, aí eu vou ver uma peça e eu fico assim, como que eu vou subir essas escadas? Né? Eu até consigo, difícil, né? Mas eu consigo, depois me dá uma certa dor. Mas e um cadeirante? Né? Ele fica ali impossibilitado de assistir uma peça, de entrar num órgão, né? De fazer uma determinada atividade, porque ninguém pensou, né? Que ali poderia, de repente, chegar uma pessoa, né? Com uma deficiência, ou mesmo uma pessoa assistir uma palestra e não ter um intérprete, né? Para ela saber o que está acontecendo. É que nem eu olhar aqueles escritos japoneses, que eu imagino assim, eu não sei o que está vendo, eu não sei o que está dizendo ali, eu não sei o que é aquilo. Então, eu estou excluída, né? E, então, isso para mim foi muito importante, porque eu comecei a ler muito, né? Hoje eu posso falar com uma certa propriedade sobre tudo isso, sobre o que está acontecendo, e brigar, né? Brigar para que realmente essas leis, né, que façam valer essas leis, essas resoluções, esses decretos, né, que não fique só no papel, que a realidade realmente mude. E que cada vez mais existam mais e mais pessoas, assim como vocês, como o LEPED, como outros, né, outros órgãos de inclusão, como eu falei antes, dando essa voz, né, para nós, brigando por aquilo, tentando mudar esse cenário, né, para que daqui a um tempo eu tenha essa esperança, que a gente só fale de inclusão, a gente só fale de educação, desculpa, a gente não fale mais sobre inclusão, né? Só educação. Eu acho que só a palavra educação, ela já diz tudo, né? E a gente esqueça a inclusão, esqueça a exclusão, porque ela não vai existir mais. É só isso. O meu muito obrigado, né? Eu já publiquei o artigo, né, um tempo atrás. O meu artigo também virou capítulo de livro. Eu participei daquele congresso em Santa Catarina que foi impressionante, na Florianópolis, na verdade, foi muito bacana, né, que eu até falei para você que eu ia participar e eu gostei demais. Apresentei um trabalho lá, foi publicado nos anais do evento e eu amei realmente participar. Mais do que nunca agora você já está habituada com a escrita. Então agora tem que publicar em revista, não é capítulo de livro. Revista, qualificado. Tá bom. A gente vai conversar. Bom, Silvia e Fátima, eu montei um grupo aí no WhatsApp, porque diferente da prática, quando os alunos saem da sala e ficamos nós. Aqui nós vamos desligar o microfone e a câmera e vamos dialogar no WhatsApp, separados. E também a oportunidade de quem está presente na sala, a gente está vendo que a sala está lotada de gente do LEPED, para poder falar com... Agora vocês podem falar, habilitar o microfone de vocês, conversar um pouquinho com a Nahime, parabenizá-la, enquanto nós da banca desligamos o microfone e a câmera para, secretamente, pelo WhatsApp, deliberarmos sobre o parecer. Tá bom? Então até já, Nahime. Até já. Parabéns, Nahime, a Rosângela do LEPED. Sucesso para você. Foi muito linda a sua apresentação, muito lindo mesmo, muito emocionante. Parabéns. Obrigada.
Pronto, Nahime. A banca secretamente se reuniu. Porque na prática, todos se retiram da sala e a banca delibera. Aqui, como não dá para tirar todo mundo da sala, a banca secretamente se reúne por outro veículo tecnológico, o WhatsApp, delibera lá no WhatsApp secretamente e volta para a sala virtual para poder apresentar o parecer, tá bom? Então deixa eu só... Bom, deixa aqui o parecer aberto aqui. Então vamos lá. Leitura da sua ata, tá? Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Programa de Pós-Graduação em Educação Agrícola, ata de número 115, que diz assim: aos 20 dias do mês de julho do ano de 2020, às 13 horas e 10 minutos, instalou-se a banca examinadora de dissertação de mestrado da aluna Nahime Zahria Amaral Moana, ou Mohana, eu nunca sei se é Moana ou Mohana, sob orientação do professor Alan Rocha Damasceno. A banca examinadora foi composta pelos professores pesquisadores doutora Fátima Niemeyer da Rocha, da Universidade de Vassouras, a doutora Silvia Maria Melo Gonçalves, examinadora interna ao Programa de Pós-Graduação em Educação Agrícola, e o próprio orientador, presidente da banca, eu, professor Alan Rocha Damasceno, UFRRJ. A dissertação intitulada Políticas Públicas de Educação Inclusiva, Desafios à Escolarização Profissional do Público-Alvo da Educação Especial no Instituto Federal Goiano, foi iniciada às 13 horas e 12 minutos e teve a duração de 37 minutos de apresentação. A candidata, após avaliada pela banca examinadora, obteve o seguinte resultado: aprovada, devendo entregar a versão final em até 60 dias à coordenação do curso, de acordo com a deliberação número 84, de 22 de agosto de 2017, mas foi aprovada com o seguinte parecer. É importante destacar: a banca destaca a relevância do tema e do problema de pesquisa, com destaque à originalidade da interface entre a educação profissional e a inclusão escolar do público-alvo da educação especial. Ainda ressalta a importância da concepção metodológica adotada pelo estudo, que foi a pesquisa documental, que foi fundamental para análise e discussão dos dados, com contribuições indubitáveis à afirmação de uma cultura inclusiva no âmbito do Instituto Federal Goiano. A banca sugere a publicação do texto na forma de artigos científicos e de capítulos de livros. Então, Nahime, você está aprovada. Parabéns para você. Parabéns, Nahime. Obrigada. Parabéns. A sua instituição tem motivo de orgulho de tê-la no seu quadro profissional. Nós, da Rural, nos sentimos orgulhosos. Eu e Silvia falamos em nome da instituição, de tê-la como nossa aluna no PPGE. O PPGE se enriqueceu com a sua presença e a gente espera, em breve, a gente passar dessa pandemia, se encontrar, celebrar e com certeza continuarmos firmes e fortes, porque a luta pela inclusão só se amplia e se desdobra, viu? Com certeza. Obrigada, viu? Muito obrigada a todos, mais uma vez. Meu amor, eu acho que você pode parar a gravação sem precisar fechar a sala. Vê se você consegue parar aí. Conseguiu? Isso, aí vai salvar